Aperfeiçoado por meio do sofrimento. O sofrimento pode trazer coisas boas através da quebra, do esmiuçamento que a pedra, a gema preciosa aparece. É ali que a talhadeira pega e vai purificando. O ouro é purificado pelo fogo. E Jesus Cristo, pelo seu sofrimento, trouxe a nós a salvação. Há uma grande lição para nós sobre o sofrimento. Por que do sofrimento nesse mundo? Por que do sofrimento no nosso planeta? Por que Jesus teve que sofrer? É Paulo quem nos explica em Hebreus capítulo 2, verso 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Foi assim que Deus, em combinação com Jesus, deu seu Filho unigênito. Jesus veio e sofreu. O governante de anjos nos céus, aquela pessoa que era adorada por todo o universo, veio, se compadeceu de mim, um pecador. E por nós, ele deu a vida com um grande sofrimento. Aprendeu a obedecer, porque ele que governava o universo foi obediente ao Pai aqui na terra, nos ensinando assim o caminho da glória, a obediência ao nosso Deus. Bem, Paulo fala sobre o sofrimento como meio de salvação, mas amplia esse pensamento quando ele fala sobre o sofrimento ainda sob um meio de aperfeiçoamento. Lá em Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9. Assim leio. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então nós vemos que o sofrimento de Jesus o levou a obedecer ao Pai para nos ensinar também a obedecer ao Pai. Assim nós vemos que o seguimento dessa história se dá em Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Paulo escreveu aos Hebreus dizendo: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Quem são os irmãos de Jesus? Você, eu. Então ele se transformou semelhante a seus irmãos, a nós, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você está sendo tentado, está sofrendo. Jesus passou por tudo isso. O nosso irmão Jesus se fez carne e habitou entre nós. É Emmanuel, Deus conosco, nos mostrando o caminho da salvação. Ele traz, pelo seu sofrimento, uma grande lição de misericórdia do Pai para conosco. Assim, o santo sofreu. Assim, o santo se transformou em nosso Salvador. Hebreus 4, verso 15. Aqui em Hebreus capítulo 4, verso 15, repito. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus sofreu 40 dias no deserto sofrendo a tentação, não pecou. Sofreu todo tipo de injúria, de maus tratos. Satanás aviltou a sua vida aqui na terra usando todos os principados do mal, usando todos os homens dedicados ao mal para atormentar Jesus. Assim foi que os céus contemplaram o sofrimento do Salvador, o Santo de Deus, Jesus Cristo, e passaram a adorá-lo e a louvá-lo ainda mais, afastando dos céus o acesso de Lúcifer. Ele então ali foi derrotado, a cabeça da serpente foi esmagada, porque enquanto ele gritava, crucifica-o, acreditando que estava vencendo a guerra, Jesus, no amor, derrotou o inimigo. Sofreu, mostrou o caráter de Satanás e mostrou o seu caráter de amor por nós. O universo todo contemplou a diferença entre o bem e o mal. Segurança no universo agora, pois Jesus mostrou a sua luz, enquanto que Lúcifer mostrou
as densas trevas. Hebreus 7, 26 a 28. E de um sumo sacerdote como esse, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício os dias após dia. Primeiro, pelos seus próprios pecados, porque ele não teve pecado. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Adão pecou uma única vez, trazendo a desgraça sobre esse mundo. Lúcifer pecou uma única vez, trazendo a desgraça no universo. Mas Jesus, por um só sacrifício, convalidou a nossa salvação para todo sempre. Agora nós vemos a mensagem que traz o santo em Hebreus capítulo 4, verso 15, reiterada a mensagem em Hebreus capítulo 10, versos 5 a 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelos pecados. Não te agradasses. Então não foi de ofertas, não foi de atos humanos que o Senhor nosso Deus se agradou. Então, estou aqui, no livro está escrito o meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Portanto, o que agrada a Deus, meu amigo, é fazer a sua vontade. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo e fazer a vontade do Pai. Então nós vemos que nós somos irmãos de um capitão salvador e nosso advogado. 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o santo, aquele que é o nosso capitão, que é o nosso guia, o nosso capitão na batalha, o vencedor da batalha, Jesus Cristo, o nosso príncipe, venceu por todos nós. Então, nós vemos que Jesus aperfeiçoou-se como Salvador, Hebreus 2, verso 10. Em Hebreus capítulo 2, verso 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. O autor da minha salvação se aprimorou pelo sofrimento. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, nós temos a seguinte mensagem: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O sofrimento nos leva mais próximos do Pai. Ele nos purifica, nos transforma e nos mostra o real valor como filhos do Deus Altíssimo. Bem, vamos ver o que nos diz Hebreus 9, 14. Aqui nós temos essa mensagem. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Portanto, nós precisamos ser purificados de atos que levam à morte, de pensamentos que conduzem à perdição. A transformação da nossa mente, da nossa vontade, do nosso corpo, conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que foi transformado à imagem e semelhança do Pai enquanto homem, porque ele já era semelhante a Deus. 3 deuses em um, os 3 iguais, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus Cristo veio como homem, não como pecador, mas suscetível a pecar. Aquele Jesus, Deus, estava 100% Deus e 100% homem, e 0% pecador, 100% vencedor por nós, mostrando que nós também temos que vencer. Embora sofrendo, temos motivos para dar glória a Deus. Romanos capítulo 7, 5, versos 7 e 8. Aqui nós temos a mensagem que eu leio a partir de verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não somos mais. Somos vencedores em Cristo. Se por acaso algum de vocês pecar, não desanime. Temos em Cristo nosso Salvador, mas não peques. Siga os caminhos de Deus. Siga o programa Vem e Entende, curtindo a palavra de Deus, compartilhando a palavra. Inscreva-se na página e leve outras pessoas a ouvir. Vem e Entende a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, ao estarmos em contato contigo, pedimos uma luz especial em momentos de sofrimento, força, em momentos de fraqueza, luz dos céus e muita força pelo Espírito Santo para vencer as tendências ruins que herdamos, para vencer as vontades perversas que cultivamos. Mas, acima de tudo, Senhor, faz-nos luz na terra e abençoa os que estão assistindo e participando. Transforma esse mundo de trevas que existe em mim, em nós, conforme a tua imagem e semelhança, Pai. Assim é o meu desejo e abençoa todos que estão participando e assistindo. Em nome de Jesus é que peço. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã, Vem e Entende, para curtir a palavra de Deus. Deus te abençoe.